É importante a gente falar sobre alimentação na fase da adolescência, porque a fase da adolescência é uma fase que determina a transição da infância para a vida adulta. E essa transição, ela determina a independência dessa alimentação. Então, esse adolescente passa a fazer as suas escolhas, administrar aquilo que ele vai comer, né? Ele tem dinheiro, ele tem acesso para comprar. Os cuidados especiais com a alimentação de um adolescente, eles são direcionados às opções qualitativas. O que seria isso? Seriam as escolhas que esse adolescente ele vai fazer. Né? Então, a diferença entre num lanche da tarde comer uma fruta ou comer uma bolacha recheada. Então, isso é qualitativo. E quantitativo. Então, é claro para o adolescente o quanto ele tem que comer. Então, ele pode pegar um pacote de bolacha, não se preocupa porque não tem orientação nenhuma e come o pacote inteiro. Então, às vezes a gente tem a necessidade de pontuar para ele quais são as quantidades, né? Então, é quantidade e qualidade. Os pais podem contribuir para o hábito alimentar, né, do adolescente. Na verdade, isso começa desde a infância, né? O adolescente, ele já é uma resposta daquilo que foi implementado na infância. Então, é muito comum hoje a gente receber no consultório pais que dizem assim: ah, meu filho até 1 ano comia de tudo. Depois de 1, 2 aninhos, começou a não querer mais comer legumes ou deixou de comer fruta. Isso acontece por quê? Porque esse hábito vai amadurecendo, vai mudando, a palatabilidade vai identificando as suas preferências e ele vai aumentando o consumo daquilo que ele mais gosta e diminuindo aquilo que traz menos prazer para ele. E nesse momento é que a presença dos pais é muito importante, não só com relação ao exemplo de ter na mesa legumes, verduras, frutas, desses pais sentirem a necessidade de cuidar da alimentação deles para que os filhos, como reflexo, tenham uma boa alimentação. É importante que os pais tenham um pulso firme. Então, colocar a importância de que provar é necessário, de que não vai aceitar um eu não como simplesmente baseado no eu não gosto, se eu não experimentei, se faz muito tempo que eu não como, que eu não faço uso daquele determinado alimento, né? Então, essa característica presencial, que também hoje é uma dificuldade para algumas mães, para alguns pais, ela é necessária para determinar uma alimentação mais adequada até na vida adulta, porque o hábito na adolescência pode determinar o hábito na vida adulta. E a gente tem alguns estudos que mostram que a gente precisa provar no mínimo 5 vezes o mesmo alimento em dias diferentes e em cada uma dessas 5 vezes ele comer pelo menos 3 pedaços do alimento. A prática de atividade física na adolescência, ela é muito importante, né? Porque ela vai, como a gente já falou, determinar o gasto energético total daquele dia, daquele adolescente. E hoje em dia a gente tem tido uma redução da prática de atividade física. Isso se determina por quê? Os adolescentes hoje têm um ritmo de vida, de estudo, que vem sendo cada vez maior, né? E isso faz com que ele esteja mais tempo sentado, mais tempo sedentário. Mas a gente precisa pensar também com relação à chegada dos eletrônicos na vida da criança e do adolescente, né? Então, ao contrário do que a gente vivia na infância, as brincadeiras mudaram de perfil. Então, hoje, uma criança não vai para a rua, seja pela insegurança ou seja porque ela prefere ficar em casa brincando de videogame, com o tablet, com computadores. Então, cabe muito à família propor isso, aos pais proporem.
né? Então, sábado e domingo a gente vai sair para fazer uma caminhada, sábado e domingo a gente vai numa praça, sábado e domingo a gente vai sair de bicicleta. Então, eu acho que é também muito hábito que a família coloca para esse adolescente. Verdadeiro. Comer de 3 em 3 horas estimula o nosso metabolismo, né? Então, o metabolismo, quando eu fico um período maior sem me alimentar, ele entra em estado de repouso, né? Ele está usando aquela energia que ele guardou, eu não estou estimulando a digestão e assim por diante. Então, quando eu me alimento de 3 em 3 horas, eu tenho 2 fatores importantes. Um é o estímulo, e o outro é que quando eu faço um intervalo menor, a próxima refeição eu tenho uma melhor condição de comer menos, comer mais devagar e fazer melhores escolhas, porque eu não sinto tanta fome.